Meu amigo, minha amiga, agora vamos começar, propriamente dito, a matéria. E vamos começar com a inscrição no OAB. Tá, primeiro, quem pode se inscrever na OAB? Obviamente, o advogado, a figura mais proeminente que pode ter inscrição na OAB. A gente vai falar de uma segunda daqui a pouco, tá? E para se inscrever na OAB, existem uma lista, um rol de requisitos, né? Que são os incisos do artigo 8º. Dá uma olhada lá, o artigo 8º, os incisos, são todos os requisitos necessários para inscrição estão lá. E vamos listar um a um aqui com vocês. Primeiro é a capacidade civil, obviamente. O advogado deve ter discernimento civil para praticar todas as ações como advogado, então ele deve ser capaz, plenamente capaz. Segundo, diploma ou certidão de graduação em direito. Veja, você tem que ser formado, obviamente, você tem que ser bacharel em direito para requerer a inscrição na OAB. Mas não é necessário sempre o diploma, porque muitas vezes, em muitas instituições, esse diploma ele pode demorar para ser expedido, e aí a OAB também aceita a certidão de graduação, que é aquele papelzinho que você vai lá na Secretaria da Graduação e pega, tá? Só que, veja, no regulamento geral, se você entregar a certidão para a OAB para requerer a inscrição, você também tem que entregar o histórico escolar, tá? Então, o diploma ou a certidão mais histórico escolar. Terceiro, título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro. Óbvio, tudo bem? E aqui um detalhe, e os estrangeiros, eles podem se inscrever como advogados na OAB? Eles podem, basta que eles sigam todos esses requisitos que a gente vai falar. A não ser que, e a gente tem aqui duas exceções, que às vezes pode ser cobrado em uma prova, e vale a pena a gente falar. A primeira exceção é o provimento 91 de 2000 da OAB, que diz que estrangeiros que vêm ao Brasil e que vêm prestar consultoria em direito do seu país de origem, então, por exemplo, um francês que está aqui no Brasil, mas ele vai falar sobre direito francês, ele não precisa, apesar de exercer atos privativos da advocacia, que é a consultoria, por exemplo, ele não necessariamente precisa se inscrever, porque ele vai dar consultoria sobre o seu país de origem. E aí o provimento 91 de 2000 permite a consultoria em direito do país de origem sem o exame de ordem, mas desde que seja plenamente autorizado pela OAB, então você precisa pedir uma autorização na OAB e é sob título precário. É isso que diz o provimento 91 de 2000. Também temos o provimento 129 de 2008, que trata dos advogados portugueses, que eles também não precisam o exame de ordem, prestar o exame de ordem. E aí na tela eu coloco aqui, se você quiser dar um pause nesse vídeo, dar uma lida no primeiro artigo, tanto do provimento 91 como do provimento 129. Veja, o provimento 91 eu grifei aí as partes interessantes, e o provimento 129 diz que o inciso 4º não precisa ser um requisito para os advogados de nacionalidade portuguesa. Esse inciso é justamente aquele que exige a prova da OAB, beleza? Então, o advogado português não necessita fazer o exame de ordem, certo? Continuando, então, a gente tem no nosso inciso 4º, que é a aprovação no exame de ordem, é bem óbvio, e o exame de ordem está regulamentado no provimento 144 de 2011. Se você quiser ver mais detalhes de como funciona o exame de ordem e como o Conselho Federal da OAB regulamenta esse exame tão temido por muita gente, vai lá no provimento 144 de 2011, beleza? Continuando aí, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Não se preocupe em não entender agora esse inciso, porque a gente vai ver mais pra frente atividades incompatíveis, a gente vai falar sobre incompatibilidade e impedimento numa aula futura, e você vai entender exatamente o que se trata. Mas fique com isso na cabeça, que atividade incompatível, advogado não pode escrever, óbvio também. Sexto requisito é a idoneidade moral. E a idoneidade moral está lá no parágrafo 3º e parágrafo 4º. A OAB diz que se você for condenado por um crime infamante, você não atende ao requisito da idoneidade moral. Tá, crime infamante, então, é idoneidade moral. Mas também a idoneidade moral, a inidoneidade, né, inidôneo, quem não é idôneo, pode ser suscitada por qualquer pessoa, e se ela for aprovada por 2/3 dos votos do órgão competente, também pode ser considerado aquela pessoa, aquele candidato a ser advogado, também inidôneo, e ele não pode ter o requisito não pode ter a inscrição validada pela OAB, beleza? Então, se você for condenado por um crime infamante, ou se qualquer pessoa suscitar a sua inidoneidade moral e ela for aprovada por 2/3 dos votos do conselho competente, você é considerado inidôneo e não pode se inscrever como advogado. E por fim, um compromisso que você tem que prestar, o compromisso formal, solene e personalíssimo, que você tem que prestar junto à OAB quando você for requerer a sua inscrição, beleza? Então esses são os requisitos da inscrição dos advogados. Inscrição dos estagiários. Bom, os requisitos são os mesmos, com exceção de, olha como é fácil, é intuitivo.
Estagiário já se formou? Não. Então, olha aí na sua tela, o requisito 2 não é necessário. O estagiário vai prestar o AB? Por enquanto, ele não presta o AB enquanto estagiário. Então, também, o inciso 4 não é necessário. Então, veja que o requisito dos estagiários é o mesmo dos requisitos dos advogados, com exceção do inciso 2 e do inciso 4 do artigo 8º. Tranquilo? Agora, tem alguns requisitos adicionais para você ser estagiário e ser inscrito na OAB. Você tem que estar num estágio profissional de advocacia, não adianta ser estágio em administração ou qualquer outra área, e o estágio deve ser nos últimos anos da sua graduação, e ele tem duração de 2 anos, duração máxima de 2 anos. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos para o local da inscrição do estagiário. Onde é que o estagiário deve se inscrever? Vamos ver aqui um exemplo aqui na tela. O estagiário ele mora em Minas Gerais, supondo que ele mora em Uberaba, e ele faz faculdade em Franca, que é no estado de São Paulo. Onde é que esse estagiário deve pedir a sua inscrição? O artigo 9º, parágrafo 2º, diz claramente que a inscrição do estagiário deve ser feita no conselho seccional em cujo território se localize o curso jurídico. Então, onde está localizada a faculdade de direito que o estagiário está cursando, é lá que ele deve pedir a sua inscrição. Tudo bem? A gente vai ver local de inscrição mais pra frente também, que existem algumas regrinhas para os advogados, tá? Mas para o estagiário eu quero que você guarde que é o local do curso jurídico que ele deve fazer a inscrição, tá? Uma outra característica, que pode ser um peguinho em alguma prova aí, é que o estagiário, ele pode exercer atividade incompatível, diferentemente do advogado. Só que o estagiário, aí a gente tem que ver duas coisas. Existe o estagiário e o estagiário inscrito na OAB, tá? Nem todo estagiário é inscrito na OAB. Tá? Mas para ele ser inscrito na OAB, ele deve ser estagiário, obviamente. Esse estagiário que é inscrito na OAB, ele não pode exercer atividade incompatível. Mas se você for apenas um estagiário, um aluno que exerce uma atividade incompatível, por exemplo, você é um policial, você pode ser estagiário e estagiar na prática profissional tranquilamente. A única coisa que você não pode é requerer a inscrição na OAB. Tranquilo? E com isso a gente fecha esse capítulo da inscrição da OAB e dos quadros da OAB. Eu vejo você na próxima aula. Um forte abraço.